começar a falar da manipulação dos arquivos propriamente dito. Eu tenho três manipulações que eu posso fazer no arquivo. Um é o de salvar os dados, então eu vou no arquivo e coloco informação nele. E se eu quero salvar a informação nesse arquivo, eu quero recuperar. Então esse caminho ou essa operação de salvamento eu vou chamar de escrita, e a operação de recuperação eu vou chamar de leitura. Então aqui eu já tenho dois modos, um que é escrita, quando eu quero salvar, e leitura, quando eu quero recuperar. Mas existe um terceiro modo, que é o de adição, que ele é parecido com o modo de escrita, mas ele tem uma leve diferença. Por quê? Porque no modo de escrita, eu estou sempre substituindo o conteúdo de um arquivo. Então, se eu pegar um arquivo, abrir um arquivo, esse arquivo já tiver conteúdo lá dentro, se eu quiser escrever, eu vou apagar tudo que tem lá dentro e vou sobreescrever. Então, isso é o modo de escrita. No modo de adição, é a técnica onde me garante eu preservar os dados que já existem no arquivo. É importante fazer essa classificação porque isso vai determinar se o teu programa vai atender o objetivo do qual ele está sendo desenvolvido ou não. Então, repassando, eu tenho três modos: leitura, quando eu quero recuperar os dados que estão salvos em um arquivo, e quando eu quero escrever nesse arquivo, eu tenho que identificar se eu quero escrever substituindo o conteúdo ou se eu quero escrever adicionando o conteúdo, ou seja, preservando um conteúdo já existente. Aqui a gente vai mostrar nesse primeiro momento, né, ou seja, nesse vídeo, como que a gente faz a recuperação do arquivo lá no momento inicial, quando a gente chama a nossa execução, quando a gente executa o nosso programa. Esse programa vai verificar a existência do arquivo. Encontrando esse arquivo, ele pega os dados desse arquivo e joga para a memória. Vamos abrir de novo o nosso arquivo, porque a gente precisa falar de algumas questões. Aqui ele é um arquivo, né? Ele está salvo de uma maneira que eu consigo ler os dados. Quando o arquivo está dessa forma, ou seja, da maneira como está agora me permitindo ler os dados, esse arquivo ele é um arquivo do tipo texto, e é o programador, quando vai salvar os dados, ele diz se ele quer salvar os dados num formato de arquivo texto, e quando ele quer recuperar os dados, ele diz também se ele quer recuperar os dados de um arquivo onde os dados estão salvos no formato texto. Além do formato texto, existe o formato binário. Diferentemente do texto, um arquivo que ele é salvo em formato binário, eu até consigo abrir ele tal qual eu abri esse. Só que aqui vai aparecer um monte de caractere especial. Assim, são coisas, algumas coisas eu vou entender, outras coisas eu não vou entender. Então, por exemplo, nesse arquivo texto, eu consigo entender algumas coisas. Então, por exemplo, é óbvio que como fui eu que defini a formatação, então tudo que está aqui dentro eu sei. Eu sei que, por exemplo, em cada linha eu tenho uma pessoa. Eu sei que os dados estão separados por ponto e vírgula, e cada ponto e vírgula ele tem um significado para mim. Então, por exemplo, eu sei que esse primeiro ponto e vírgula termina os caracteres que estão relacionados aos dados da pessoa. Aí eu tenho uma sequência de dois números, ponto e vírgula. Aqui eu sei que é um dia, aqui é um mês e aqui é um ano de quem? Da pessoa. Aí depois vem uma sequência de caractere de novo, que eu sei que é ponto e vírgula, é o pai, ponto e vírgula, dia, ponto e vírgula, mês, ponto e vírgula, ano. Ou seja, é a data de aniversário de quem? Do pai da pessoa, Roberto. Depois vem de novo uma sequência, ponto e vírgula,
de caractere, é uma string. Quem que é? É o nome da mãe, dia, mês e ano de quem? Aniversário da mãe. Tudo isso quando esse padrão, o programador que determina, eu que determinei, então que cada dado é separado por ponto e vírgula e cada pessoa vai estar, ou seja, cada conjunto de dados de uma pessoa que envolve aniversário da pessoa, pai, aniversário do pai, mãe, aniversário da mãe, vai ficar em uma mesma linha e cada pessoa numa linha diferente. Então, independente da linha, cada linha tem uma quantidade de caractere distinta, tem dados distintos, mas tem sempre os mesmos dados, que é o nome da pessoa, a data de aniversário da pessoa, pai, data de aniversário de pai e mãe, data de aniversário da mãe. Cada pessoa está numa linha e eu sei que é separado por ponto e vírgula. O que se repete? A quantidade de ponto e vírgula. Então, cada linha vai ter a mesma quantidade de ponto e vírgula para separar os dados. De restante, varia. Então, quando eu vou ler essas coisas, eu tenho que ter esse padrão de salvamento na cabeça, né? Para eu poder recuperar. Então, eu salvo de uma forma que eu consigo recuperar. Agora, quando eu vou recuperar os dados, eu tenho que justamente fazer esse filtro, fazer esse separamento e por aí vai. Quando eu trabalho com arquivo texto, tudo que está no arquivo é texto, inclusive o 10 que a gente está vendo aqui. Isso aqui para o programa que vai manipular esse arquivo, isso não é um 10, isso é um caractere 1, isso é um caractere 0. Então, isso é necessário o programador ter o entendimento disso, porque eu vou ter que pegar essas coisas que são numéricas, mas que aqui dentro do arquivo está na forma de caractere e transformar. Quando eu vou manipular um arquivo, eu tenho que fazer essa escolha. Vou trabalhar com arquivo texto ou arquivo binário? Ambos têm vantagens e desvantagens. O arquivo texto ele é mais didático porque permite a gente ter é mais fácil interpretar como que estão os dados, se estão salvando correto, porém o arquivo texto ele tem uma dificuldade de manipulação que a gente vai mostrar quando for apresentar até a função que recupera esses dados e salva. E ele tem essas questões, como eu acabei de explicar, tudo é caractere. Então, aquilo que for um número, por exemplo, um ponto flutuante, eu vou ter que fazer uma conversão lá dentro do meu código. O arquivo binário facilita muito a minha vida para esse tipo de situação. Se por um lado, quando eu abro esse arquivo, eu não consigo entender o que está escrito dentro dele, eu consigo salvar as coisas de maneira que me permite recuperar também de forma mais fácil. Então eu consigo salvar um valor numérico e quando eu recupero esse valor numérico, quando eu vou tentar recuperar esse dado que foi salvo lá como numérico, ele de fato foi salvo como numérico e eu recupero ele no formato numérico. Aqui no arquivo texto não. Eu salvo ele como numérico, quando ele vai para o arquivo texto ele é transformado tudo em caractere. Quando eu vou recuperar, eu tenho que recuperar ele no formato caractere e depois fazer a conversão desses dados. Então vamos para o nosso código para a gente começar a ver como que as coisas funcionam. Então tem as estruturas que a gente já viu em vídeos anteriores. E aí minha primeira tem as funções que eu estou usando para manipular o programa de forma geral, manipular as estruturas, mas também eu implementei funções para manipular o arquivo. Então aqui eu começo a init. A init é uma função que a gente já conhece, ela cria uma estrutura de espera para os dados que vão sendo inseridos no escopo de memória. Porém, eu fiz uma mudança na init, que então isso aqui já foi falado, eu tenho uma função recuperar. Essa função recuperar, a gente vai entrar na implementação dela lá embaixo, a ideia dela é procurar a existência de um arquivo. Se esse arquivo existir, eu jogo esses dados para a memória na estrutura
pessoas ou no vetor de estrutura pessoas. Vamos lá na função recuperar. Recuperar. Então, uma coisa agora a gente precisa falar para vocês que independe se eu estou abrindo no modo de salvamento, inclusão ou de escrita. Independente desses três modos, três comandos acontecerão sempre. Um que é criar um ponteiro do tipo file, ou seja, um ponteiro que vai apontar para um arquivo, que de fato a gente está manipulando o arquivo. Então, quando a gente tiver que manipular um arquivo, a gente vai ter que criar um ponteiro para manipular esse arquivo. A gente vai precisar de um comando fopen, que é abrir um arquivo. Então, crio um ponteiro para um arquivo e eu abro esse arquivo com o comando fopen. Porém, eu preciso fazer um fopen para um ponteiro, que é o ponteiro que eu criei aqui em cima. Então, eu estou abrindo um arquivo e fazendo o ponteiro apontar para o arquivo que eu estou abrindo. O fopen, eu tenho dois parâmetros. Um é o arquivo que eu quero abrir. No caso aqui está entre aspas pessoas.txt. Quando eu faço fopen pessoas.txt, ele vai tentar fazer alguma coisa no arquivo que está com esse nome. Vai fazer o que? É o segundo parâmetro, que é o R. R é de read, ou seja, leitura. Significa que nesse comando fopen eu estou abrindo o arquivo pessoas em modo de leitura. Com isso, eu vou executar mais à frente uma lógica de programação para pegar os dados que estão no arquivo, recuperar os dados que estão no arquivo. Quando eu abro no modo R, modo de leitura, aqui eu não estou escrevendo, eu só estou recuperando. Eu não posso, nesse momento do meu código, colocar dados dentro do arquivo pessoas. Eu só posso recuperar, só posso ler. E aqui tem um outro detalhe. Esse arquivo ele é TXT ou esse arquivo ele é binário? Quando eu só coloco o modo, eu assumo, ou se assume, que esse arquivo que vai ser lido é um arquivo texto. Se esse arquivo fosse um arquivo binário, eu colocaria um RB, B de binary. Então, como ele não tem o B, ele tem só o R, e estou lendo um arquivo texto. Outra coisa, quando eu coloco só o nome do arquivo, ele vai procurar esse arquivo no mesmo diretório que está o programa. Se o arquivo tiver, o programa que está em execução, se o arquivo tiver numa pasta ou num local diferente do programa que está sendo executado, eu vou ter que colocar o caminho completo dele aqui. C, meus documentos e por aí vai. Então, isso é uma outra preocupação que é preciso ter. Eu posso combinar um outro caractere aqui no modo de abertura desse arquivo, que é o mais. O mais, ele cria o arquivo, independente de eu estar abrindo em modo de escrita, modo de leitura ou modo de inclusão. O que acontece com esse mais? Ele vai procurar, quando eu coloco o R, eu quero recuperar os dados. Se o arquivo pessoa existir, eu pego os dados e vou tentar fazer alguma coisa com esses dados que estão lá dentro. Se eu não tiver o R e tentar abrir esse arquivo, se esse arquivo não existir, ele não vai conseguir abrir. Então, o ponteiro farc que eu criei aqui em cima no file, ele vai estar apontando para nulo. Por quê? Porque o arquivo não existe, e isso faz muito sentido. Como é que eu vou manipular os dados de um arquivo que não existe? Se eu coloco o R, ele vai fazer a mesma coisa. Eu vou abrir no modo de leitura. No entanto, se o arquivo não existir, o fopen vai e cria um arquivo com um conteúdo em branco. Então vai
vai ser um arquivo em branco, sem nenhum dados ali dentro, porque ele está sendo criado pela primeira vez. Não é isso que eu quero. O que eu quero é recuperar o arquivo. O que acontece? Por que eu estou fazendo isso? Vamos chegar aqui e renomear o arquivo que nós temos, que é o pessoas. Tá? Pessoas X. Eu vou executar esse programa. O fopen ele vai cair, ele vai ser nulo. O fopen do arquivo ele vai ser nulo para farc. Se ele for nulo, ele não vai fazer nada. Ele vai continuar o programa. Vamos lá. F11. Abriu o arquivo. Se eu quiser incluir, eu consigo incluir tranquilamente o nome de alguma pessoa. Mas se eu tentar listar agora, ele tem que listar vazio. Beleza. Ele listou vazio, ele não criou o arquivo pessoas. Ele não achou o arquivo pessoas também, porque não existe arquivo pessoas, porque eu renomeei, mas o programa continua em execução. Se eu tentar incluir alguém, eu vou incluir, vou precisar salvar. Quando eu salvar, eu vou criar novamente o arquivo pessoas. É assim que está a dinâmica de funcionamento do meu arquivo. Então vamos voltar aqui, renomear novamente para pessoas. Então, explicamos agora os dois passos que tem sempre na manipulação de arquivo, independente do modo, que é cria um ponteiro, abro o arquivo, e se eu abro um arquivo, eu tenho que fechar o arquivo. Não importa o modo, abrir o arquivo, eu fecho um arquivo, que é o fclose. Quando que eu dou o fclose? Quando eu não preciso mais do arquivo. Não precisei do arquivo, eu vou e fecho ele. Fecho como? Especificando o ponteiro. Então o farc que está apontando para o arquivo pessoas, dou o fclose em farc, vou lá e fecho o arquivo pessoas. Então agora falando da nossa lógica de recuperação. Dei um fopen, se o arquivo existir, o ponteiro ele não vai ser nulo. Então, é o que está nesse if, não sendo nulo, ou seja, o arquivo existindo, agora eu posso começar a recuperar os dados. Eu tenho várias formas de recuperar os dados, mas é importante ter em mente que num arquivo texto, de novo, o que eu já falei, tudo é caractere. Uma coisa que é preciso explicar para vocês agora. Quando eu pego e dou um fopen, abro um arquivo e faço o ponteiro apontar para esse arquivo, esse ponteiro ele não está apontando exatamente para o arquivo como um todo. Ele vai apontar para alguma parte desse arquivo. E esse alguma parte do arquivo é sempre um caractere. Então, o ponteiro do arquivo vai apontar sempre para um caractere. Quando eu abro o fopen, quando eu uso o fopen e abro um arquivo no modo de leitura, o meu ponteiro está sempre apontando, não sempre, né, mas na maioria das vezes, se eu usar o comando tradicionalmente da forma como eu usei, esse ponteiro vai sempre apontar para o início do arquivo. E aonde é o início do arquivo? É esse ponto aqui. Então significa que o ponteiro está apontando para o arquivo pessoas, mas ele está apontando para uma posição específica desse arquivo pessoas. Ele está apontando para o R. Então é o R. Eu vou percorrer esse arquivo pegando os dados. Tenho comandos específicos para isso. Eu tenho comando que pega caractere a caractere. Eu tenho comando que pega 10 caracteres, 20 caracteres. Eu posso determinar a quantidade de caracteres. Eu tenho comando que eu posso pegar uma linha inteira de um arquivo. Enfim, eu posso fazer essa manipulação de várias formas. O que na maioria das vezes a gente faz é pegar caractere a caractere. É mais trabalhoso. No entanto, ele permite o programador ter um controle maior da execução. E aqui, já que eu vou ter que pegar caractere a caractere, eu tenho que ter o domínio de como os dados estão salvos no meu arquivo. Porque a lógica vem toda do programador e o programador precisa ter consciência disso.
salvar os dados de uma forma que eu consigo recuperar. Então aqui nesse arquivo eu tenho um padrão. Eu sei que cada pessoa ou cada dados de uma pessoa que envolve data de nascimento, os dados dos pais e seus aniversários estão em uma linha. Eu sei que cada dado está separado por ponto e vírgula. O primeiro ponto e vírgula é o nome, o segundo ponto e vírgula é uma parte da data, que é o dia, mês, ano. Então, isso aqui vai ser da pessoa e isso para cada padrão. Então, eu vou ter que percorrer sempre procurando os pontos e vírgulas, porque cada ponto e vírgula vai indicar parte do dado que vai para a estrutura pessoa. E eu tenho que saber que quando chegar no final dessa linha, eu vou ter um barra N. Quando chegar no meu barra N, eu tenho que saber que agora, na próxima linha, eu tenho uma outra pessoa e a lógica que eu usei para pegar os dados da linha anterior é a mesma para a linha corrente. O que vai mudar, obviamente, é só os dados. Então eu tenho que ter isso em mente, controlar quantos separadores de dados eu tenho. Quando eu encontro o separador, aqui dado está se referindo, e quando eu encontrar a quebra de linha, significa que eu vou trocar de pessoa. Outra coisa que eu tenho que lembrar é que aqui dentro eu tenho valores numéricos, mas que dentro desse arquivo são caracteres. Então eu vou ter que fazer essa separação desses caracteres, fazer a junção deles e transformar em um valor numérico depois. Vamos voltar para o nosso código. Vou fechar aqui o meu programa, 0 para não ficar na memória. Como está a minha lógica? Um dos comandos que a gente usa para pegar dados de um arquivo é o getC. O getC ele pega caractere a caractere. Como que funciona o getC? O getC ele vai em farc e pega o caractere que farc está apontando. Lembrando que eu acabei de falar, o ponteiro está apontando para um caractere específico. Então, inicialmente, o farc está apontando para R. O que o getC faz? O getC vai pegar esse R, vai jogar para quem? Vai jogar para o caractere C, que eu criei aqui em cima, né? A variável caractere C não, a variável C do tipo caractere. Então ele vai pegar esse R que farc está apontando, vai jogar para a variável C e vai fazer o farc apontar para o próximo caractere, que vai ser o O. E isso vai acontecer, nota que o getC está dentro de um while, está num looping. Então é o looping que vai fazer com que o farc aponte para todos os caracteres que estão dentro desse arquivo. E aí, só reforçando que isso acontece de forma automática. O getC pega o R, joga para a variável e faz o farc, o ponteiro apontar para o próximo caractere, para ficar na espera, para eu decidir se eu vou pegar ele ou não. Eu vou pegar ele quando o looping se repetir, vou pegar o O, vou jogar para C, para a variável C, e vou apontar para o próximo caractere novamente. Então isso vai acontecer dentro de um laço até que esse laço pare. Por quê? Em algum momento esse arquivo vai chegar no final. E quando esse arquivo chegar no final, existe um caractere que ele está escondido, mas ele existe, que é o caractere que significa final de arquivo, que é o EOF, End of File. Então, esse looping ele está se repetindo da seguinte forma. Ele se repete pegando caracteres até que o arquivo chegue ou encontre o caractere EOF, que é o caractere que indica que o arquivo chegou no final. Então, essa repetição garante que eu passe
por todos os caracteres do arquivo, até aqueles que estão escondidos, como por exemplo uma quebra de linha, e o final de arquivo, que é o EOF, e eu encontrando o EOF, esse laço quebra porque eu atingi o fim do arquivo. O que eu fiz aqui? Criei uma string auxiliar de tamanho 100. Esse 100 foi um valor que eu joguei ali, superestimei, para pegar os dados que eu preciso. Então, peguei o caractere. A primeira coisa que eu faço é identificar o que é esse caractere. Eu vou ter 3 tipos de caractere. O caractere que é um dado útil para mim, que eu vou jogar na estrutura. Eu vou ter o ponto e vírgula, que na verdade eu tenho 4, né? Eu vou ter o ponto e vírgula que vai indicar se esse dado é um nome, se esse dado é se ele é o nome da pessoa, se ele é o nome do pai, se ele é uma data e de quem que é essa data. Isso vai ser determinado pelo ponto e vírgula. Então eu quantifico. Cada vez que eu encontro o ponto e vírgula, eu vou contar a quantidade de ponto e vírgula para eu poder fazer essa distinção. Então, uma coisa é identificar o ponto e vírgula, para eu saber qual é o dado que eu estou pegando por meio do getC. O segundo ponto é a quebra de linha. A quebra de linha ela é importante para saber quando eu já peguei todos os dados de uma pessoa e agora o próximo caractere que eu vou pegar, ele indica que é um dado da pessoa seguinte. E o outro caractere é, obviamente, o EOF. Bom, então o que eu pergunto aqui? Ele é diferente de quebra de linha? Então, se o getC pegar uma quebra de linha, o C vai ter a quebra de linha. Ele é diferente de quebra de linha? Se ele for igual a uma quebra de linha, ele vai cair nesse else aqui. Eu tenho um contador de ponto e vírgula para poder fazer a distinção da onde está vindo o dado. E eu tenho um contador de pessoa. Então, 0, se for ponto e vírgula, eu sei que agora eu estou indo para uma pessoa seguinte. Então, eu zero a quantidade de ponto e vírgula, aumento o contador de pessoas e crio uma nova estrutura pessoa que vai ficar na espera para receber dados. Agora, se não for ponto e vírgula, eu tenho que fazer a verificação se é ponto e vírgula ou não. Se for ponto e vírgula, significa que eu já peguei uma porção de caractere que me interessa. Se ele não for ponto e vírgula, eu vou jogar, ou seja, vai cair nesse else, eu vou pegar o caractere C e vou jogar para a string auxiliar na posição I. Inicialmente, I está apontando para 0, ou seja, o começo da string. Então, joguei C para a posição 0 de strAlcs e incrementei I. Agora, o próximo caractere vai ser colocado na posição I++. Então, se I era 0 e a gente jogou na posição 0 de strAlcs, agora eu vou jogar na posição 1 de strAlcs. Então, a gente olhando aqui para essa string, então eu vou pegar o R, vou jogar na posição 0, vou jogar na posição 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando pegar o caractere ponto e vírgula, ele vai cair. Então, sempre vai, até enquanto eu não encontro o ponto e vírgula, eu estou caindo aqui. Então, estou jogando ali caractere a caractere que eu peguei e jogando na string auxiliar. Então, presume-se que o Roberto vai estar aqui dentro. Aí, o getC pegou o ponto e vírgula. C é igual a ponto e vírgula? É. Então, significa que eu já peguei a porção de caractere que me interessa. O que eu vou fazer? O I vai estar apontando para a próxima posição vaga, ou seja, a próxima posição que estaria esperando o caractere seguinte. Como eu sei que eu já peguei a porção que me interessa, eu vou colocar o /0, porque o /0 é aquele caractere que a gente falou várias vezes, que significa fim de arquivo. Eu preciso colocar esse /0 para agora eu começar a usar as funções que facilitam a minha vida na manipulação de strings. Eu fiz um switch com número de PV, que é uma variável
inteira, aonde eu conto a quantidade de ponto e vírgula. Pela quantidade de ponto e vírgula, eu vou saber se é o nome da pessoa, se é um dia, se é um mês ou se é um ano da pessoa, se é o nome do pai, se é um dia, mês ou ano do pai. E esse case está fazendo isso. Se ele for 0, eu vou fazer o quê? Significa que o conteúdo de straux é o conteúdo do nome da pessoa. Se o contador de PV for 1, significa que o conteúdo que está em straux é o dia de nascimento da pessoa. Estou usando a função ATOI. Por quê? Porque straux vai ter, por exemplo, o 1 na posição 0, vai ter, olhando aqui para este dado aqui, quando eu pegar, vai ter o 1 na posição 0 de straux, vai ter 0 na posição 1 de straux. Então é uma string com duas posições, que tem o caractere 1 e o caractere 0. O ATOI vai pegar esse 1 e esse 0 e vai converter ele num inteiro. Ou seja, converter a string para inteiro. Então o caractere 1 e o caractere 0 vão ser transformados em 10. E isso vale para todos. Mas enfim, encontrei o /0, encontrei a quebra de linha, botei o /0 para significar que é o fim da string e pela quantidade de PV eu coloco na porção correspondente da estrutura. O que eu faço? Incremento NPV. Imaginando que a gente está no começo, peguei lá o caractere, todos os caracteres que formam a string, o string Roberto, coloquei o /0 para formar a string, vai cair no PV 0, ou seja, o straux é um dado que corresponde ao nome da pessoa, vou jogar lá para dentro e vou incrementar PV em 1. Agora PV vai para 1. 0 de novo, o i, que é a variável que está indicando a posição da string auxiliar onde eu estou colocando os dados, e eu saio daqui, volto lá para o meu getC. Agora o meu getC vai pegar o 1. Ele vai pegar o 1, não vai ser /n, não vai ser ponto e vírgula, ele vai cair aqui. Vai pegar o 1 e vai jogar para a posição 0 de straux, vai subir, vai incrementar o i, agora fazendo o straux, o i apontar para a posição 1 de straux. Vou pegar o próximo caractere, que é o 0, que está lá no arquivo, não vai cair aqui, não vai cair aqui, vai cair aqui. Então vou pegar o 0, que está em C, vou jogar para straux, na 20ª posição, vou incrementar, agora vai para 2. Vou pegar o próximo caractere, que vai ser o ponto e vírgula, não vai ser /n, é igual a ponto e vírgula, é o ponto e vírgula, coloco o /0 para falar que é uma string, e aí eu verifico que PV que é, o PV vai ser 1. Então eu vou pegar, vou fazer aquela conversão que a gente já explicou, vou incrementar agora PV em 2, porque os próximos dados que eu vou pegar vão estar relacionados com o mês da pessoa. E isso vai acontecer até que eu encontre o /n. Quando eu encontrar o /n, já expliquei, vou zerar o PV, porque agora eu começo de novo a quantificar o PV, porque a quantidade de PV das linhas são sempre iguais. Incremento a quantidade de pessoa e vou fazer isso até que eu encontre o EOF, que é o final do arquivo. Quando eu encontrar o final do arquivo, eu dou o fclose e retomo para a minha função menu, onde ele vai mostrar todas as opções que o usuário tem para manipular o programa. Se ele listar, a gente vai falar da listagem depois, mas se ele quiser incluir, ele vai incluir, e também a gente vai falar de incluir depois, e também da parte do salvamento. Então esse é o vídeo, a gente explicou, é um vídeo que ele ficou bastante longo,
mas os próximos ficam mais rápido, porque muito do que foi explicado aqui a gente usa lá na frente. Até o próximo conteúdo.